Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em mais uma aula gravada, uma live, para atender às necessidades e especificidades do ano de 2020, ano que estamos vivendo as condições de quarentena do Covid-19 e, portanto, as nossas aulas não estão ocorrendo de forma presencial, mas sim aulas remotas, online, através de plataformas digitais. Hoje, dia 2/7 de 2020, repetindo, 2 de julho de 2020, estamos, portanto, trabalhando nesse momento, nessa aula, o conteúdo para turmas do primeiro ano do ensino médio de História, nesse caso. Bom, nós vamos trabalhar, como sempre é bom reforçar, né? A Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro está trabalhando nesse ano com uma apostila que foi elaborada pela própria SEDUC, chamada Apostila Atividades Autorreguladas. Estamos, portanto, no segundo volume, que corresponde aos conteúdos do segundo bimestre. Estamos na nossa última aula, terceira e última aula desse volume, e já trabalhamos na primeira aula desse volume o assunto Renascimento. Trabalhamos na segunda aula, que foi na semana passada, o conteúdo Reformas Protestantes. E a partir desse momento, estamos na aula 3 e vamos trabalhar o Estado Nacional e o absolutismo monárquico. Já já eu vou projetar para vocês aí na tela o conteúdo desse material para que eu possa fazer a leitura. Enquanto eu faço a leitura, vocês vão estar também acompanhando essa leitura e a explicação na tela também. Para quem não tem o material ainda, quem ainda não recebeu pelos correios, basta fazer o download na nossa plataforma, que é o Google Classroom, e poder visualizar o material no formato PDF. Mas mesmo assim, eu vou projetar, como sempre faço em cada aula, eu vou lendo junto com vocês, para que vocês possam conseguir ter uma melhor compreensão do conteúdo. Bom, na aula de hoje, como eu disse, vamos trabalhar, vamos parar com gerundismo, né? Vamos trabalhar o Estado Nacional e o absolutismo monárquico. Bom, nós temos que recordar aqui que em épocas anteriores da história, principalmente a história da Europa, nós vivemos algumas fases, né? Vivemos na Idade Antiga, no período da Idade Antiga, a formação de grandes impérios, como foi o Império Romano. Passamos pela Idade Média, onde houve uma grande descentralização política causada pelo fim do Império Romano e as invasões bárbaras. A partir dali, então, durante a Idade Média, após a Idade Média, a formação de pequenos reinos feudais, condados, né, e formações similares, e aquela grande centralização política, portanto, lá da época do Império Romano, desapareceu. Agora nós estamos começando uma fase da história da Europa em que começa a ocorrer a reorganização política, naquele formato similar ao que acontecia na época da Idade Antiga, na época do Grande Império Romano, onde novamente estados começam a ser reorganizados, grandes estados, estados monárquicos, porém com viés absolutista. Qual a diferença então de uma monarquia, por exemplo, democrática para uma monarquia absolutista? Como já diz o nome, absolutismo vem daquela ideia, daquele conceito de um poder absoluto. O que seria um poder absoluto? Um poder autoritário, ou quase isso, né? Vem daquela visão, da concepção em que uma vez você criando um governo monárquico, portanto um governo em que o poder passa a ser exercido por um membro da realeza, né? Especificamente um rei ou um imperador, esse poder centralizado nas mãos desse monarca lhe concede todos os direitos e poderes. Ele passa então a governar de forma absolutista ou absoluta, ou melhor dizendo, de forma totalmente independente. É bem verdade que com a formação dos estados nacionais absolutistas, esses monarcas, esses governantes, eles vão sim constituir um aparato político, eles vão constituir uma classe política que vai auxiliar a cada um desses monarcas da Europa
a governar suas nações, governar seus impérios. Entretanto, cabia sempre ao monarca o poder absoluto de tomar decisões. Então, mesmo tendo uma classe política que era nomeada, convocada pelo próprio monarca, mas se em alguns momentos específicos, ou em qualquer outro momento, na verdade, em que esse monarca viesse a discordar do seu próprio aparato político que ele mesmo constituiu e resolvesse tomar uma decisão passando por cima, né, de todos os conselhos oferecidos pela sua classe política por ele mesmo constituído, ele teria poderes para fazer isso. Então, em outras palavras, o monarca tinha poder para decidir sobre vida ou morte de uma pessoa, condenação ou absolvição. Os monarcas tinham poder de governar politicamente e, inclusive, tinham até influência religiosa, grande poder religioso, uma vez que boa parte deles associavam a sua nomeação como monarca, como líder político, à ideia de que estava amparado até pela questão religiosa, ou seja, a igreja reforçava aquela crença na sociedade civil, reforçava a crença na sociedade comum, nos súditos, no caso, de que esse monarca teria chegado ao poder diretamente por intervenção divina. Deus teria colocado esse monarca no poder e, portanto, ele tinha quase uma concepção divina na visão de boa parte das pessoas comuns. Para que a gente possa, então, ganhar tempo, eu vou fazer a leitura, vou projetar para vocês a partir desse momento a nossa apostila. Enquanto eu vou fazendo a leitura, eu vou fazendo algumas pausas, como sempre, e vou fazendo os comentários para que vocês possam acompanhar, ok? Então, agora vocês estão vendo aí na tela, aula 3, o Estado o Estado Moderno e o Absolutismo. Eu gosto de utilizar mais a nomenclatura, o Estado Nacional e o Absolutismo Monárquico, que quer dizer a mesma coisa. Então, vamos começar a leitura aqui. Caro aluno, você notou que sempre que falamos de poder na Idade Média, fazemos mais referência ao Papa e à Igreja Católica como um todo, do que aos reis? Você saberia dizer por quê? E você já se perguntou em que momento o rei começa a aparecer tanto ou mais que a Igreja quando falamos de poder? Vamos, nesta aula, tentar responder a estas perguntas e levantar outras que fazem parte da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Subindo aqui o texto. Uma das principais características da Idade Média era a fragmentação política e administrativa da Europa. Isso ocorria porque os feudos eram unidades políticas independentes, onde quem exercia o poder eram os senhores feudais. Geralmente esses nobres se submetiam ao poder do Papa, representante máximo do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, da Igreja Católica, e não ao poder dos reis, ou não ao poder do rei. Este era mais um senhor feudal e exercia um poder simbólico. Dessa forma, a Europa se identificava mais como fazendo parte da cristandade do que como pertencente a estados. Isso porque não haviam estados centralizados. A ideia de constituição de estados centralizados, de pertencimento a uma nação governada por um rei, que seria o soberano, surge na modernidade. A necessidade de organização de estados modernos surge a partir do desmantelamento das relações feudais e da ascensão da burguesia. Para os burgueses, grupo social ligado ao comércio, a sociedade precisa de uma nova organização política, A continuidade de seu progresso dependia da implantação de governos estáveis que acabassem com as constantes guerras feudais e que facilitasse as atividades comerciais, padronizando pesos e medidas e diminuindo a quantidade de impostos que eram cobrados dentro de cada feudo. Então aqui eu vou fazer um importante parênteses, né? A primeira coisa que tem que ficar clara
é que, não muito diferente da atualidade, toda a formação do Estado moderno, ele tem como uma argumentação geral, todo modelo democrático ou organização política tem como uma ideia geral a propiciação de recursos de legislação e de democracia e de acesso a direitos civis a um conjunto da população como um todo. Entretanto, se nós formos olhar de fato o pano de fundo, o foco central da criação de governos centralizados, como aconteceu nesse momento da história que estamos estudando, foi muito mais para atender a interesses econômicos de um grupo poderoso que, desde o fim da Idade Média e começando a Idade Moderna, começou a se fortalecer e começou a ficar muito rico e próspero. Que classe que eu estou me referindo? A burguesia. Para que fique mais claro, a burguesia naquela época correspondia à classe empresarial, à classe comercial. O comércio foi, durante esse momento, o comércio era, de forma mais significativa, a principal atividade econômica lucrativa da época. E essa classe burguesa, comercial, começou a perceber na região da Europa que a descentralização política, a presença de muitos governantes, pequenos reinos feudais, cada um com suas próprias regras, cada um com as suas próprias atitudes, cada um com as suas formas tarifárias, sendo cobradas de formas distintas e diversas, isso tudo atrapalhava a organização da classe burguesa. Então, a classe da burguesia percebia que, enquanto perdurasse, enquanto permanecesse esse sistema de descentralização política, a sua lucratividade estava em risco, a sua lucratividade estava prejudicada, a sua prosperidade estava ameaçada. Então, buscando criar condições para que ocorresse uma prosperidade ainda maior para a classe burguesa, essa mesma burguesia passa a se organizar de forma a buscar uma centralização política, havendo então a substituição daquele modelo feudal, de reinos feudais, tramitando, passando, portanto, para a organização de estados organizados, estados nacionais. Pois, uma vez organizados esses estados, passaríamos a ter então lá na região da Europa moeda única em cada reino, perdão, né, não toda a região da Europa, mas moeda criada em cada reino. Passaríamos a ter também uma definição de um conjunto de regras políticas, civis, jurídicas, e tudo isso, obviamente, iria resultar numa melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, da classe, da sociedade como um todo, mas principalmente para a própria burguesia, ok? Vamos então voltar aqui para a nossa apostila para prosseguir na leitura.